Assalamu alaikum warahmatullah. Iremos apresentar a seguir um breve resumo do sermão de sexta-feira, proferido no dia 22 de setembro pelo Khalifa Hazrat Mirza Masroor Ahmad Ta'ala bin Aziz, quinto sucessor do Messias Prometido al-Salam e líder internacional da comunidade Ahmadiyya. Nesse sermão, Hazur disse que já havia comentado alguns fatos ligados à Batalha de Badr, com referência do santo profeta sallallahu alaihi wasallam em sermões anteriores, mas que daria continuidade a essa série de sermões. Vejamos o resumo a seguir. O califa Abdullah Ta'ala bin Aziz comentou que o santo profeta sallallahu alaihi wasallam permaneceu no campo de batalha de Badr por 3 dias, enviando Hazrat Abdullah bin Rawaha e Hazrat Zaid bin Harisa para Medina para dar boas novas da vitória. Quando o santo profeta sallallahu alaihi wasallam foi voltar para Medina, junto da sua caravana haviam também 70 prisioneiros de guerra. Há 2 acontecimentos que são relatados por alguns historiadores, mas que são refutados por outros em relação a isso. Num deles, é dito que 2 prisioneiros de guerra foram mortos pelos crimes de guerra, em acordo com os costumes dos árabes da época. Outro acontecimento é o de que a irmã ou filha de um dos 2 mortos teria cantado alguns versos poéticos e o santo profeta sallallahu alaihi wasallam teria se emocionado com eles, indo às lágrimas. Sua Santidade Abdullah Ta'ala bin Aziz disse que apenas Allah sabe se de fato esses 2 acontecimentos ocorreram ou não. Os prisioneiros de guerra receberam um tratamento gentil e nobre, somado aos belos ensinamentos do Islã. Isso também levou muitos dos prisioneiros a se converterem depois. Hazur Abdullah Ta'ala bin Aziz comentou que a história do Império Romano sobre o Império Persa também está ligada à Batalha de Badr. Ele explicou que antes da Batalha de Badr havia sido revelada a Surah Al-Rumi, em que a vitória dos romanos havia sido anunciada. No Sagrado Corão, capítulo 30, versículos 2 a 5, vem: Alif Lam Mim, eu sou Allah, o Todo-Sabedor. Os romanos foram derrotados nas terras próximas, mas eles, após a derrota, serão vitoriosos. Em alguns anos, 3 a 9 anos, de Allah é o comando antes e depois disso, e nesse dia os crentes se regozijarão. O califa Abdullah Ta'ala bin Aziz explicou que os mequenses eram idólatras, assim como os persas, enquanto os muçulmanos simpatizavam com os romanos, uma vez que eles, sendo cristãos, também eram o povo do livro. Quando esse versículo foi revelado, Hazrat Abu Bakr Siddiq anunciou isso aos descrentes, que riram dele por, na situação em que o Império Romano se encontrava, quando da revelação desse versículo, isso parecia ser impossível. É contado que ele até fez aposta com um ou mais deles. Quando o santo profeta sallallahu alaihi wasallam soube que eles estabeleceram o prazo de 5 anos para isso, ele disse a Hazrat Abu Bakr Siddiq que o termo usado no Sagrado Corão pode se referir a um prazo de 3 a 9 anos. No final dessa profecia, foi mencionado que naquele dia os crentes também se regozijarão, pois é assim que essa profecia se liga à Batalha de Badr, uma vez que a vitória do Império Bizantino aconteceu no mesmo dia da Batalha de Badr. Alguns historiadores mencionaram a grandeza dessa profecia. Entre eles, Sua Santidade Abdullah Ta'ala bin Aziz mencionou o Sr. Edward Gibbon, quem simplesmente se mostrou perplexo em relação a ela. Hazur Abdullah Ta'ala bin Aziz terminou o sermão dizendo que continuaria esses relatos em sermões futuros e anunciando a oração de funeral do Sr. Firaz Ali Abdul Wahid na Inglaterra, mas originalmente do Iraque. Ele aceitou a Ahmadiyya em 2012. Antes disso, ele chegou a se tornar um muçulmano extremista e também adotou o cristianismo. Ele se converteu após assistir a MTA, recebendo as respostas para suas perguntas e após ter visto o 4º Khalifa num sonho. Depois disso, ele se tornou um grande defensor e divulgador da Ahmadiyya.